como foi uma releitura, assim, eu não lembrava o final, eu não lembrava quem era o assassinato, no caso, né, a dupla, mas desde o começo eu estava com o pé atrás com a prima dela. Eu sempre achei muito estranha essa relação dela, essa raiva que ela estava sentindo, para mim não fazia sentido nenhum. O fato dela não ter tido nenhum tipo de preocupação, eu achei isso bem estranho. Então, assim, na minha cabeça era a prima dela de alguma forma. Não lembrava o casamento da prima dela com o Mark, era uma coisa que eu tinha apagado da memória. A viúva também eu não suspeitei, porque foi que eu falei, como eu percebi que ela estava de romance, então não é ela, deixa pra lá. Eu concordo com a Adri em alguns pontos, porque a Agatha ela não especificou o crime, né? Tem livro dela que ela faz até desenho, tipo, da cena do crime, conta os detalhes, que ela é muito mais detalhista. Mas, por um outro lado, eu não sei se na edição de vocês tem a carta de apresentação da Agatha sobre o livro. A edição que eu li tem. E ela fala que o corpo na biblioteca é um clichê, né, na literatura policial. E ela não queria Sim. escrever de qualquer forma. Ela queria fazer uma coisa diferente. Então, quando ela foi escrever um corpo na biblioteca, ela quis fazer de uma outra forma. Então, eu acho que ela quis fazer isso. Fazer não só diferente do que os outros escritores já fizeram, mas também diferente do que ela já tinha feito. Ela não focou no crime, ela focou no caso, por exemplo, de o que essa qual que era a ligação dessa menina com o dono da casa, né? Então a primeira fofoca foi ele tinha um caso com ela, que entra naquilo que a gente já falou. Então eu acredito que ela queira ter trazido mais essa crítica social, né? Foi o que a gente já comentou, do que de fato explorar melhor o crime, como é que ele foi feito, todos os detalhes técnicos dele para o caso. Acho que é isso. Ah, pode ir, Guilherme. Ah, Eu é a tenho uma Larissa, né? dúvida só. Tá. Por que que grava? Só para tirar essa dúvida. Oi? Por que que grava? Porque Porque eu depois a pessoa vai coloco no assistir. YouTube. Para Ah, quem não assistiu, ou para quem não leu depois o você me livro, manda o link do YouTube e tudo. vou mandar. Pode deixar. Era a Larissa que ia falar? Pode falar, Larissa. Eu quero focar na Miss Marple, porque a Drica falou, né, que ela quase não aparece, e eu acho que é muito uma característica dos livros dela, assim. Porque tem inclusive a cena do que o detetive está interrogando as bandeirantes, e ele deixa a Miss Marple no cantinho da sala e ela passa despercebida, só observando, e ela chama exatamente a pessoa certa, que tem a informação que ela precisa. Então, eu acho que ela é justamente essa personagem observadora, né, que está assim colhendo tudo que está acontecendo na história, como, né, como se ela tivesse só de passagem ali, como se ela não fosse importante, mesmo que no final ela fala que o Sir Henry diz que ela chama os métodos dela de amadores, né? E tem essa coisa do, da, do detetive, da personagem que descobre o crime, ser sempre uma pessoa que é subestimada pelos outros. Uhum. O Arrow é subestimado por ser estrangeiro, e ela é subestimada por ser uma senhora que ninguém espera que esteja tão perita em descobrir, Perspicaz. né? E eu acho interessante como os livros dela geralmente não têm o protagonista. Teoricamente é ela, mas ela às vezes some na história. E você nem lembra mais que ela está ali. Mas ela está ali. E ela chega mostrando que ela já tinha visto coisas que as pessoas não estavam nem imaginando. Logo Uhum. no começo ela diz assim, eu já sei o que aconteceu, mas eu não vou contar agora. Ela já descobriu tudo, ela só está colhendo as provas. Eu acho muito interessante como ela usa a imagem da velhinha inocente, né, que está ali sem ninguém suspeitar, mas ela está colhendo tudo que ela precisa para entregar a solução, né, sempre no final. Então eu gosto muito do jeito que ela, como a gente, como a gente subestima as pessoas, né? A gente olha para Uhum. alguém, não dá nada por aquela pessoa e de repente ela surpreende. Então eu gosto do jeito que ela usa o personagem da Miss Marple nos livros.
E eu dei nota 4, eu gostei. Foi É, meio lento, mas acho que foi por outras questões, e não necessariamente pelo livro. Mas eu gostei bastante. Porque eu gosto muito da Miss Marple, então vou sempre passar pano para ela. ó, inclusive eu fiz uma enquete dia desse perguntando qual detetive o pessoal gostava mais. Acho que ficou meio empatado, né? Teve gente que falou ela, teve uns que falou o Poirot. É isso. É o Guilherme agora? Bom, pelo livro em si, primeiro, eu gostei muito da história, muito do enredo. Até a metade do livro, eu tava lá afinco tentando descobrir. Aí eu desisti, que tava muito difícil pra mim. Eu achei muito difícil montar esse quebra-cabeça, mas quanto mais difícil, melhor, né? Eu achei muito, muito bom o final, muito surpreendente. Eu gosto de coisas assim, quando a gente não espera. De todas, a única pessoa que eu não suspeitei era a Josie. Eu não suspeitei dela em nenhum momento. Eu suspeitei até da mulher, da esposa da dona lá da Da senhora biblioteca. Bantry. Eu suspeitei dela, porque ela estava Até muito atrás da Miss Marple. Eu pensei, ela tá tentando ficar perto dela para ela estar descobrindo e para tentar anular provas. Como a gente super top o final. O capítulo, quando a Miss Marple vai na casa do Basil e fala com a Dinah, que ela conta Uhum, que ele vai ser incriminado e tudo. Eu achei uhum. super top aquele capítulo. Quando ele xinga ela, que ele manda ela calar a boca, eu achei o cúmulo. Porque desde o início todo mundo falava que ele era super agressivo, que ele era rude com as palavras. Eu achei que não. Falei, não, é um homem qualquer. Mas depois que ele xingou ela, fiquei super puto. Aí eu achei muito bom. Achei uma sacada muito boa a troca dos corpos. A gente não perceber um pequeno detalhe. Até mesmo quando ela fala das unhas, quando ela vai revelar como aconteceu e ela fala sobre as unhas, que uma ruía as unhas, outra tinha as unhas cortadas, e a parte dos dentes, são detalhes que eu não ia pensar nunca, não ia nem reparar. E a gente tenta pensar que é algo muito maior e não, super simples. Foi algo E ela super simples. insistiu muito na questão da unha, né? Eu Sim. achei intrigante. Ela Tem insistiu alguma muito na coisa unha. aí, né? Muito O que é que ela quer com a unha dessa mesmo. mulher? É, Eu achei muito bom. Uhum. Eu Quando ela achei perguntou estranho. isso, quando ela perguntou pro menino, eu já achei que ia ser alguma coisa. Falei, ela tá Né? perguntando porque alguma coisa tem ali. Só que depois eu deixei passar, porque foi bem no começo do livro, né, no início. Então eu deixei passar. Não achei que aquilo tinha uma importância no final para, né, desvendar toda a trama. Mas eu achei um livro muito bom. E para mim foi 4 estrelas e meia. Eu só não dei 5 porque não. Mas alguém, gente? Ah, Podemos encerrar. Pode falar. eu, eu dei 3 não pelo enredo do meio, sabe? A impressão que ela escreveu meio às pressas, sabe? A metade do livro. Ela escreveu muito bem o começo, muito bem o final, mas faltou continuidade no meio. É por isso que eu achei que, né? Se você pegar o final e o começo, é 5. É 5. O começo é espetacular e o final é espetacular, né? Só que o meio ficou 3, então acaba ficando 4, se você colocar tudo, né? E Uhum. achei a parte, o que mais me intrigou da unha, é que geralmente artistas da época tinham unhas postiças e grandes, né? O que mais eu achei estranho desde o início é a Morta ser artista e ter unhas pequenas, pequenas. Eu vou pôr uma dúvida aqui, eu fiquei uma dúvida no livro, quem puder me responder. Qual foi a ideia de escolher a Pamela? Ele quis que o criminoso fosse o diretor de Hollywood? Essa era a ideia? Por isso que ele escolheu a Pamela? Eu fiquei na dúvida por que escolheram a Pamela para ser o corpo, né? Eu fiquei nessa dúvida. eu acho que foi ao acaso. Uma menina inocente, uma menina que cairia nesse golpe deles, uma bandeirante que acreditaria na história que eles iam contar para conseguir assassinar Uma ela. das vítimas, né? É, porque foi a Isso. menina que eles usaram como corpo, né?
Eu acho que não, assim, era só para poder cumprir aquele pedaço lá do horário, né? É só para eles terem um álibi, né? Tá. Acho que poderia ser qualquer uma que É. se tivesse parecer com a ali. outra, pelo menos, né? É, Tivesse a ela mesma característica. Entendi. Também que chegasse a incriminar o Blake, né? Porque Eu eles pensei precisavam nisso. de alguém que levasse a culpa. A culpa. Eu Então pensei ele que a ideia era se incriminar. passou pelo. Ele se passou pelo produtor, tal, tudo isso sabendo que ela poderia contar para alguém. E Perfeito. assim, ia ter um jeito de incriminar o outro. Porque ele Uhum. já tinha uma fama ruim também, o Blake, né? Ele já tinha uma fama É. muito rude. Então, em muitas partes do livro, eles falam para ele tomar cuidado com a língua dele. Então, ele já Ele tinha era essa artista, característica né? de O um pessoal não via homem muito bem, né? bruto, É. ignorante. Ver Um essa homem ignorante. crítica dela sobre os artistas na época, né? É. Como que eles eram vistos, os artistas de cinema, né? Até hoje. Entra nisso também. As festas, as baladas, as bebedeiras, né? Os escândalos. Uhum. Continua. Algumas coisas nunca mudam, né? Porque a sociedade é sempre a mesma, né? É. É verdade. Só muda o ano, a roupa, mas você vê, hoje estão esses haters, né, nas redes sociais, mas eles antigamente eles eram as vilas, né? A senhora que fazia fofoca, os haters seriam as fofocas que rodavam pela vizinhança, né? Então, na verdade, Tanto que o isso Sr. mudou. Bentley, ele sofreu muito, né? Ele começou a ser desconvidado para jantares, né? Todos aqueles eventos sociais que eram importantes na época começaram a excluir ele, né? Por conta As do famosas escândalo. fake news, né? É, Ela já está colocando no livro, né? É Muito isso, então vocês falaram tudo aí que eu queria falar. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa?